Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Eu já falei para vocês que eu não gosto muito, não sou grande fã de literatura brasileira. Eu já li livros considerados clássicos, li Memórias de Brás Cubas, e Dom Casmurro, do Machado de Assis, li também Grande Sertão Veredas. Eu gosto desses livros, apesar assim de não ser um grande admirador, né? Eu reconheço que eles são clássicos da literatura brasileira. Acontece que no começo desse ano eu comprei O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. Eu fiz uma disciplina com a professora Maria das Graças, da Unesp, e ela fez um trabalho, né, que relacionou O Tempo e o Vento com contos do Edgar Allan Poe, um trabalho bastante interessante, e isso me chamou bastante atenção na época. Eu acabei comprando todo O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento é uma saga, né, dividida em 7 volumes, né? Então é o tipo de obra que ela é bastante comentada, mas eu tenho a impressão que ela não é muito conhecida. Bom, gente, então o que aconteceu? Eu comprei essa caixa, né, com O Tempo e o Vento, que é dividido em 7 volumes, sendo que a divisão na divisão da obra, o Érico Veríssimo, ele fez, digamos assim, uma subdivisão nessa obra, né? Ou seja, você pode ler alguns volumes como se fosse uma história fechada, né? Então nós temos aqui O Continente, que é dividido em 2 volumes, volume 1 e volume 2. Nós temos depois depois nós temos o Retrato, que é dividido em 3 volumes, e por fim o Arquipélago, que é dividido em 2 volumes, tá? O Arquipélago é dividido em 2 volumes, mas O Tempo e o Vento é mais conhecido justamente por essa parte que é chamada O Continente, né? Então, quando O Tempo e o Vento foi adaptado para a televisão em formato de minissérie nos anos 80, e agora que saiu o filme dirigido pelo Jaime Monjardim, ele só abrange o continente, ou seja, você pode ler o continente como uma história fechada, né? Então, devido, eu acho que ao lançamento do filme, né, eu quero deixar registrado que eu não tenho muitas expectativas com relação ao filme, né? Eu vi o trailer, eu achei ele esteticamente bonito, mas eu não gosto muito do estilo de filmagem adotado pelo Jaime Monjardim. Ele é muito cheio de closes, ele tem uma linguagem assim mais próxima da televisão, mas mesmo assim, se eu conseguir assisti-lo, né, eu quero ver como ficou essa adaptação de O Continente, né? Gente, assim, nós temos, né, com relação ao Tempo e o Vento, os gaúchos, né, falam, não, O Tempo e o Vento é a nossa principal obra, né? Então, eu até conversei isso com a professora Maria das Graças uma vez, digamos assim, né, que os gaúchos, eles reivindicam O Tempo e o Vento para eles. O que eu acho que depois que você lê a obra, você vê que é uma tremenda bobagem, né? O Tempo e o Vento é, acima de tudo, um clássico da literatura brasileira, né? Mas ele não é só sobre a formação do Rio Grande do Sul, ele é sobre a formação do Brasil de modo geral, né? Então, eu gostaria de, durante essas impressões, eu vou deixar minhas impressões sobre, né, O Continente, né, que é o início da saga, né, do Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento se concentra na história, né, na saga da família Terra Cambará, né, que é uma família tradicional que vai sendo contada, né, no continente. É narrada a história dessa família por 4 gerações,
né? Ou seja, o Continente por si só já é uma obra bastante complexa, né? Então é interessante perceber que o Érico Veríssimo ele é um autor que demonstra ter bastante domínio da criação do romance, né, da arte romanesca. Ele adota vários tipos de narração, né, vários recursos de narração. Né, nós temos aqui narração em primeira pessoa, a maioria das vezes ele adota uma narração em terceira pessoa, justamente para dar ao Continente um caráter de épico mesmo, né? Um épico seria justamente aquela definição de uma história que visa narrar feitos heróicos e está muito associado com relação à constituição de uma identidade. No caso, a identidade está associada ao surgimento do Rio Grande do Sul, né? Então, o Érico Veríssimo ele vai tratar justamente da figura do herói, né, no Tempo e o Vento. Mas isso não o impede de criar, em determinados momentos, um diálogo intertextual com lendas, com tradições folclóricas, né? É interessante perceber que no início do Tempo e o Vento ele começa já no meio de uma ação, né? Existe se passa num lugar chamado Sobrado e tem toda uma atmosfera ali de tensão, né? Porque esse lugar ele está tomado, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, as pessoas estão presas, de certa forma elas na verdade estão refugiadas ali dentro, existe todo um clima ali de guerra, né? Até mesmo de guerra, existe um cerco armado. Então, de certa maneira, o início do Tempo e o Vento lembra um pouco até um faroeste, né? Me lembrou um pouco até os filmes do Sérgio Leone, né? Aqueles homens armados e lutando, e fica aquela expectativa para saber se um deles vai morrer, quem vai ser atingido, tal. Ao mesmo tempo, é interessante também que o Érico Veríssimo ele vai usar artifícios do romance gótico. Tá? Existe o que a gente chama de uma sobrenaturalização do real, ou seja, existe toda uma atmosfera ali de terror até, ele cria até uma atmosfera de terror no começo do romance, né? E posteriormente ele vai criar uma cena de horror bastante assustadora, né? Que tem a ver justamente com um conto do Edgar Allan Poe chamado A Queda da Casa de Usher. Basicamente ele vai reproduzir uma situação que existe nesse conto do Edgar Allan Poe dentro da história. Bom, o Tempo e o Vento, basicamente, ele começa, né? Ele começa num tempo presente, a gente não sabe exatamente porquê, o que está acontecendo, e ele volta para o passado. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que o Érico Veríssimo ele propõe uma visão sobre a formação do Rio Grande do Sul, né? Não só, mas através dessa formação do Rio Grande do Sul, nós também vemos a formação do Brasil, né? Porque o Brasil, nós não podemos esquecer que é uma nação mestiça, cheia de etnias diferentes, então é toda uma mistura, uma combinação de diferentes culturas, e é justamente isso que o Érico Veríssimo quer demonstrar no Tempo e o Vento, né? Então, nós temos aí, inicialmente, a primeira personagem que chama a atenção é Ana Terra. Quando eu li o Tempo e o Vento, eu não sabia que algumas mulheres iam se destacar, né? Então, a Ana Terra é uma personagem muito forte, né? Eu diria até que ela é uma das mulheres, assim, com uma personalidade mais forte, assim, que existe dentro da literatura brasileira, né? Ela é uma personagem que passa por uma tragédia pessoal, mas que não se deixa abater por isso. Ela é uma mulher forte, é como se diz o sobrenome dela, Terra, né? Ela é uma fortaleza, ela é uma personagem extraordinária, muito interessante mesmo. É interessante também perceber que o Érico Veríssimo ele é muito bom para fazer caracterização de personagens. Os personagens dele, ele não, ao contrário do que eu pensava, eles não são maniqueístas,
tá? Eles são mais próximos de pessoas humanas, eles têm qualidades e defeitos, sendo que alguns têm qualidades mais acentuadas e outros têm alguns defeitos que se destacam mais. Então, nós vemos aqui, né, justamente o início da geração da família Terra-Cambará através da Ana Terra, e aí depois passa para um outro personagem, né? São personagens, né? Nós vamos conhecendo a história dessa família através da descrição desses personagens, de eventos associados a esses personagens, né? E dentre eles o que chama a atenção é o Capitão Rodrigo, né? O Capitão Rodrigo é o típico do herói gaúcho, né? Ele é um homem bravo, ele é um homem valente, ele sai no campo de batalha, ele fala que macho não tem que morrer na cama, ele tem que morrer guerreando. Mas, na verdade, a gente vai ver que o Érico Veríssimo, o que ele propõe aqui é uma desconstrução da figura do herói, né? Então, a gente vendo o que o Capitão Rodrigo vai fazendo, a gente vai percebendo, a gente fica questionando, né? Até que ponto existe realmente esse heroísmo, digamos assim, por parte do Capitão Rodrigo, né? Até que ponto ele é machão mesmo, de enfrentar situações que vão existindo ao longo da sua vida, né? É interessante também que o Érico Veríssimo consegue fazer um personagem que, ao mesmo tempo que ele tem muitas qualidades, ele também tem muitos defeitos, né? O Capitão Rodrigo é um homem galanteador, ele se relaciona com várias mulheres, ele é jogador. Então, ele, mesmo com esses defeitos, ele consegue criar uma figura carismática, né? Então, nós temos esses personagens principais, a Ana Terra e o Capitão Rodrigo, nessa parte de O Continente. Além desses personagens, nós também temos a Bibiana, que é a mulher do Capitão Rodrigo, que é uma mulher aparentemente frágil, mas que ao longo do desenvolvimento do continente, ela vai mostrando uma força extraordinária, uma mulher também dominadora, ela não é uma personagem assim maniqueísta, ela também tem os seus pontos negativos. Então é interessante perceber como o Érico Veríssimo ele vai desenvolvendo essa personagem, principalmente a Bibiana, né? Ela começa frágil, mas ao mesmo quando as tragédias vão acontecendo, ela vai se tornando muito forte. Também é interessante perceber que o que o Érico Veríssimo propõe no continente é justamente uma reflexão sobre a guerra, né? Então, nós vemos que a guerra é uma coisa que está muito presente na cultura gaúcha, e o Érico Veríssimo vai buscar questionar, afinal de contas, o que a guerra traz? Né? Ele vai focar não tanto não existem descrições de cenas de batalha, mas só depois ele vai tentar, ele vai procurar descrever o que acontece com os personagens, as consequências da guerra, né? E o discurso dele, apesar de ter essa figura do herói, dos homens assim defenderem essa coisa de morrerem lutando, é um discurso antibélico, se a gente for parar para pensar. Né? Ele vai, na verdade, quem for ler o romance vai perceber que o autor ele fala que a guerra traz mais sofrimento e traz coisas mais terríveis e trágicas do que propriamente benefícios. Tá? Dá a entender que a guerra, na visão dele, é uma coisa manipulada pelo governo para angariar poder. Né, e também para favorecer certas pessoas que entram na guerra, né, os estanceiros, que são os grandes beneficiados com essa guerra, porque eles aumentam o número de terras, enfim. Né? Então, aí continuando, né, dando continuidade à história que se inicia no continente, nós temos a segunda parte, né, que é o volume 2, e aí nós temos outros personagens que nos chamam a atenção. Dentre eles, eu gostaria de destacar o Dr. Winter, né? O Dr. Winter é um alemão que ele vem aqui para o Brasil e nós vemos alguns personagens sobre o ponto de vista dele. O Dr. Winter ele tem uma visão científica do mundo, né? Ele gosta muito das teorias do Charles Darwin sobre o evolucionismo, tal, tudo. Então é interessante que o Érico Veríssimo, através desse personagem, ele vai propor uma visão científica sobre a formação do Rio Grande do Sul.
né? Tem um momento que é bastante interessante que o Dr. Winter ele vai visitar as missões, que eram os lugares onde os padres, né, viviam, tal, e vai ver o passado, vai ver aquela cultura, e só existem resquícios daquela cultura. Então ele vai propor essa reflexão. E ao mesmo tempo, o Dr. Winter ele vai perdendo durante né, o romance, ele vai perdendo, digamos assim, a identidade dele como europeu. Ele vai se agauchando, né, vamos usar esse termo aí, ele vai se adaptando à cultura do Rio Grande do Sul. Isso também é bastante interessante. Uma personagem que me chama muito a atenção, e não é uma personagem assim, né? Ela tem uma presença marcante, mas ela é uma personagem um pouco secundária, é a Luzia. Por que essa personagem me chama a atenção? Porque através dela, o Érico Veríssimo novamente vai fazer uma sobrenaturalização do natural, daquilo que é aceito, tá? A Luzia, através de alguns eventos associados com a Luzia, o Érico Veríssimo vai novamente remeter ao universo gótico. Vai ter uma cena aqui de horror, que ela é bastante assustadora, envolvendo essa personagem. Existe toda uma aura de mistério, até mesmo de terror em torno dela, porque ela é descrita como uma mulher demônio. Ele vai através dela, o Érico Veríssimo vai remeter ao mito da Teniaguá, né, que é um mito tipicamente gaúcho, que seria justamente aquela mulher demônio que ela tenta, ela promete riqueza, mas que ela desgraça a vida dos homens. Então é muito interessante a maneira como o Érico Veríssimo vai descrever determinadas situações. Eu fiquei assim, achei incrível a maneira como ele faz isso. Ele consegue, né, apesar de ser um romance histórico, né, eu diria que O Tempo e o Vento é um épico histórico, mas que em determinados momentos ele cria uma atmosfera gótica, né, que vai remeter justamente a obras da literatura gótica, não só os contos do Poe, mas também do Hoffmann. Essa mulher demônio, ela já tem uma tradição já dentro do monge, do Matthew Lewis, né? Então é muito interessante a maneira como ele faz isso. Também é interessante aqui nesse romance dois personagens, o Bolívar, que é o marido da Luzia, ele casa com a Luzia. E digamos assim que existe uma aura trágica já em torno do Bolívar, né? A gente sabe, o Érico Veríssimo já prepara a gente para que alguma coisa terrível aconteça com ele, né? Ele cria já todo aquele clima de medo, de tensão em cima do Bolívar. E o filho dele, o Licurgo, né? Que é o herdeiro, é o sucessor dos Terra Cambará, né? E também é um personagem assim, bastante belicoso, ele gosta de guerrear, ele remete àquela figura do típico gaúcho, né? Então, gente, o Tempo e o Vento, para mim, né, é uma das grandes obras da literatura brasileira. Infelizmente, eu não sei, assim, é um romance, né, é o que a gente pode considerar um épico histórico. Por quê? Ele vai mencionar pessoas que existiram mesmo, né? Dentre elas o Garibaldi, né? José Garibaldi, que foi um dos grandes heróis, assim, né? Primeiro na Itália e depois na Revolução para Giuseppe Garibaldi, né? Que depois entrou na Revolução Farroupilha, né, que justamente queria a independência do Rio Grande do Sul. Alguns vai mencionar o Dom Pedro II, né, Duque de Caxias. Então a gente vê que o Érico Veríssimo ele tem uma preocupação muito grande de dar verossimilhança à sua narrativa. Ele consegue isso, ele consegue nos convencer, ele consegue realmente criar situações e personagens muito verossímeis, né? É como se a gente realmente conseguisse visualizá-los. Depois que termina a leitura do romance, eles ficam marcados na sua memória, né? Então, gente, eu acho o seguinte, eu não li o Retrato e o Arquipélago, eu pretendo ler posteriormente, né? E também fazer um vídeo, não sei quando, mas vou fazê-lo, tá?
Então, gente, eu acho que, poxa, né, os professores aí de ensino médio deveriam se atentar mais com relação ao tempo e o vento, né? Porque aqui nós temos um romance que ele dialoga com várias outras áreas, por exemplo, tipo a história, tem alguns trechos também que vão remeter às teorias científicas do século XIX, né? Eu acho que é outro romance que deveria ser melhor trabalhado nas universidades, tá? O Tempo e o Vento não é um romance regionalista, tá? Ele é um romance regionalista, mas não é só isso. Claro, através dele você descobre muita coisa da cultura gaúcha, mas vamos parar com essa mania de falar, né, que o Tempo e o Vento é literatura gaúcha. Por favor, não é literatura gaúcha, é literatura brasileira de excelente qualidade. Tá? É um clássico da literatura brasileira. Para mim, o Érico Veríssimo, eu admiro, tal, não vou falar mal dos outros grandes autores brasileiros, tais como Machado de Assis, Guimarães Rosa, mas para mim o Érico Veríssimo é o grande autor contador de histórias, tá? Ele, sem dúvida, para mim, é o grande romancista brasileiro. Ele consegue realmente sintetizar todas as ideias relacionadas com artifícios de narração e conseguem criar uma história uma história bastante convincente, bastante envolvente, que te faz refletir sobre o que era o Brasil antes, para você tentar descobrir o que o Brasil é hoje em dia, tá? Então, O Tempo e o Vento, gente, é um romance que precisa ser lido para você ter uma ideia de que nós, assim, para você descobrir que o Brasil é uma nação formada por vários povos, né, por várias culturas, e o Érico Veríssimo vai colocar muito bem isso aqui, tá? Inclusive culturas europeias. Então, gente, O Tempo e o Vento é, sem dúvida, uma das obras-primas da literatura brasileira, tá? É um dos grandes romances da literatura brasileira, né? Ele não tem, apesar, um dos meus receios quando eu li O Tempo e o Vento foi a linguagem, né? Apesar do uso de algumas expressões, o Érico Veríssimo ele não vai escrever o romance em gauchês, né? Que nem o Simão Lopes Neto, que é um outro autor gaúcho, né? Faz. Tá? Então, apesar de algumas expressões, o Érico Veríssimo não usa uma linguagem que é só acessível aos gaúchos, que você não precisa pegar um dicionário de português para poder entender. Tá? Então, é um romance fácil de ser lido, é um romance acessível, né? E que vale muito a pena ser lido, vale muito a pena ser conhecido, porque é um verdadeiro épico sobre a formação do Brasil de modo geral. Tá certo, gente? Então, fica aqui registrado meu comentário especificamente sobre o continente, né? Então, quem quiser, não precisa ler os 7 volumes que constituem O Tempo e o Vento. Pode ler somente o continente, né? Alguns acham que a melhor parte de O Tempo e o Vento, eu não sei ainda, não posso emitir opinião porque eu não li O Tempo e o Vento inteiro, né? Mas alguns dizem que basta ler só o continente, né? Porque já é uma leitura definitiva, digamos assim. Mas eu tenho todos os volumes do Tempo e o Vento e eu pretendo lê-los em breve, tá certo? Então, sem dúvida, quem gosta de literatura brasileira, né, deve ler O Tempo e o Vento, que é sem dúvida um dos grandes romances da nossa literatura. É uma obra que está assim, um pouco esquecida. Eu espero que com o filme, né, com o lançamento do filme, outras pessoas se interessem a ler O Tempo e o Vento, porque vale muito a pena ser conhecido, tá certo? Então, até mais com outros comentários.